Olá, alunos do terceiro médio, tudo bem? Então, aqui é o professor Matheus e eu estou gravando esse vídeo para vocês poderem fazer a revisão dos conteúdos para o desafio do nosso primeiro bimestre, ok? Com a participação do cachorro do vizinho, pelo visto, né? Mas espero que não esteja atrapalhando o áudio. Né? Então, vamos lá. Né? O que que a gente aprendeu juntos aí neste bimestre? Começando pelo must, have ou has to, e o have, has got to. Né? Vamos um de cada vez. O must é o equivalente ao nosso verbo dever, né, no presente em português. Né? Então, eu devo, você deve, ele deve, nós devemos e por aí vai. Né? Então, no presente. E a forma negativa dele é o mustn't, né? Então, que é com a contração, né, de must not. Tá? Tanto o must quanto o have ou has to, ou have ou has got to, são acompanhados por um outro verbo, né? São acompanhados por uma ação. Né? Então, dá uma olhadinha aqui nos exemplos. I must work today. Eu devo trabalhar hoje. They must finish the project. Eles devem finalizar o projeto. We must not make noise during the presentation. Nós não devemos fazer barulho durante a apresentação. You mustn't do this. Você não deve fazer isso. Né? Então, perceba que o must, né, ou a forma negativa, mustn't, está sendo acompanhado por um outro verbo, work, né, finish, make, do, ok? Então, sempre acompanhado de um outro, sempre acompanhado de um outro verbo, ok? E aí perceba que o must, né, na afirmativa, ele está falando de uma obrigação, né? E na negativa ele está falando de uma obrigação, né? De uma coisa que você não pode fazer, né? Que você não deve fazer, ok? Muito bem. Vocês vão entender porque eu estou falando isso, né? Quando eu passar agora para o have ou has to, né? Por que eu estou falando isso? O have ou has to é equivalente ao ter que, né, no presente. Aí perceba, o must não usa to, mas o have ou has usa to, ok? Utilizamos has to, doesn't have to, quando o sujeito for he, she ou it. E utilizamos have to ou don't have to com o restante, ok? I have to work today. Eu tenho que trabalhar hoje. She has to buy a gift. Ela tem que comprar um presente. Então perceba a mudança do have to para o has to, né, por conta do sujeito ser ela. Então com he, she, it, né, has to ou doesn't have to se for a negativa. We don't have to sleep now. Nós não temos que dormir agora. Paulo doesn't have to work today. Paulo não tem que trabalhar hoje. E por que que eu estou usando doesn't com Paulo? Né? Porque Paulo é a mesma coisa que ele, né? Ele não tem que trabalhar hoje, então com ele, né, com he, eu preciso usar o doesn't, ok? Na afirmativa, o must e o have to, eles significam a mesma coisa. Tudo bem? Tanto faz eu falar I must work today ou I have to work today. Não faz diferença. Agora, na negativa, sim, faz diferença. O must, ele apresenta uma obrigação na negativa. E o have to ou has to na negativa, ele apresenta uma falta de necessidade de fazer algo, né? Como assim? Olha a diferença de eu falar, né? Eu não devo ajudar, né, tal pessoa ou eu não tenho que ajudar tal pessoa. Na primeira frase, né, eu não devo ajudar tal pessoa, né, eu estou colocando uma obrigação, né? Eu não devo ajudar aquela pessoa. Agora, quando eu falo eu não tenho que ajudar aquela pessoa, né, eu estou tirando, né, uma falta de obrigação, uma falta de necessidade, né, de ter que ajudar aquela pessoa. Eu não tenho que ajudar, então eu ajudo se eu quiser. Ok? Então, na afirmativa must e o have to significa a mesma coisa, mas as negativas são coisas diferentes. Um apresenta uma obrigação na negativa, né? O must no caso, e o outro apresenta uma falta de necessidade, né? O have to ou, né? Nesse caso, a negativa don't have to, doesn't have to. Então, a gente tem que memorizar aí essa diferença. Tudo bem? Por último, né, nessa seção, a gente tem o have ou has got to.
que é a mesma coisa que o have ou has to, tá? Não há diferença entre usar este ou o have ou has to. Porém, a gente tem que tomar cuidado porque muda um pouquinho a gramática, né? Então, a gente usa has got to ou hasn't got to quando o sujeito for he, she, it, né? E podemos contrair esse has para apóstrofo S, né? E aí fica apóstrofo S, got to, né? E quando não for he, she, it, a gente usa have got to ou haven't got to, né? Para o restante dos sujeitos. E aí podendo contrair esse have, né? Para apóstrofo V, ok? Muito bem. Exemplos em frases. I have got to work today, ou simplesmente I've got to work today, ok? Então, tanto faz utilizar a forma completa I have ou o I've, né? Então, eu tenho que trabalhar hoje. She has got to finish her homework. She's got to finish her homework, né? Então, ela tem que terminar a lição de casa dela. I haven't got to do this. Eu não tenho que fazer isso. Né? Diana hasn't got to retake the test. Né? Então, Diana não tem que refazer o teste, ok? Então, perceba as diferenças gramaticais, né? De usar have got to e de utilizar o have to, ok? Na negativa do have to, a gente precisa utilizar o don't, o doesn't. E na negativa do have got to, a gente precisa usar o haven't ou o hasn't, ok? Então, a gramática muda um pouquinho, tá? Mas o significado, né? Os significados são os mesmos. Tudo bem? Vamos lá. Seguindo. Saindo dessa sessão, né? O que a gente aprendeu também esse bimestre foram os relative pronouns, né? Os pronomes relativos formados com ever. Não é necessário saber qual pronome relativo para fazer o desafio, né? Mas o nome dele é esse, pronome relativo. Então, a gente pode traduzir, né, os pronomes relativos formados, né, com ever por seja lá, tananã, né, seja lá alguma coisa. A depender de qual palavra vem junto desse ever, né, dessa partícula ever. Então, por exemplo, o what, que significa que ou qual, né, quando vira whatever, significa seja lá o que ou seja lá qual, né? Ah, professor, mas eu já vi o whatever significando tanto faz. Sim, né? Existem outros usos, além do seja lá alguma coisa, né? Quando a gente usa os pronomes com ever, mas esse é o sentido que eu vou cobrar no desafio, tá? O sentido de seja lá alguma coisa, tá? A palavra who significa quem, né? Então, whoever significa seja lá quem. When significa quando, whenever, seja lá quando, e assim sucessivamente. However, seja lá como, whatever, seja lá onde. Whichever, seja lá o que ou qual. Tá, professor, mas o senhor já falou que whatever, né, significa seja lá o que ou seja lá qual. Então, qual que é a diferença para whichever? A gente usa whichever, né, quando a frase implica, o sentido da frase implica, né, numa escolha. Vou dar exemplos. Exemplos. Whatever you buy, she will be happy. Então, seja lá o que comprar, ela ficará feliz. Whenever you need, call me. Seja lá quando precisar, me chame. However we are going to do this, we'll need money. Seja lá como faremos isso, precisaremos de dinheiro. She doesn't know if she wants to study here or abroad. Whichever she chooses, I'll support her. Ela não sabe se quer estudar aqui ou no exterior. Seja lá o que ela escolher, eu a apoiarei. Então, olha lá a diferença de usar whatever ou whichever. Nessa primeira frase, whatever you buy, she will be happy, eu estou falando de qualquer coisa, né? Não tem uma escolha implicada, né, no contexto, diferente dessa frase aqui, né? Então, ela não sabe se quer estudar aqui ou no exterior. Então, tem essas duas escolhas, né? Ou aqui ou no exterior. Então, seja lá o que ela escolher, whichever she chooses, né? Eu a apoiarei. I'll support her, ok? Então, o que justifica o uso do whichever nessa frase é a frase implicar em uma escolha por conta do contexto, ok? Quanto aos pronomes relativos formados com ever, é só isso, né? Professor, precisa memorizar tudo, né, o que apareceu aqui até agora? Sim, vocês vão ter um vocabulário no desafio,
né? Porém, essas palavras não estarão lá. O que está aqui, né, não estará lá com o vocabulário, ok? Então, essas coisas aqui vocês precisam memorizar e as regrinhas de como usa, ok? As palavrinhas com ever. Então, reassista o vídeo até você se sentir seguro o suficiente, né, com os significados. Tudo bem? Por último, a gente aprendeu sobre discurso direto e indireto. Então, em poucas palavras, discurso direto é aquilo que a pessoa falou exatamente, né, sem mudar nenhuma palavra. E discurso indireto é quando a gente conta, né, o que a pessoa disse utilizando outras palavras, né? Então, olha lá, os exemplos que eu trouxe aqui. Então, o primeiro, John, né, diz aqui, I like dogs. Então, esse é um discurso direto, exatamente como o John disse. Então, ele disse, né, eu gosto de cachorros. Se a gente fosse, né, fazer um discurso indireto com essa frase, ou seja, contar o que ele disse, né, sem utilizar as palavras que ele mesmo falou, eu falaria: John disse que gosta de cachorros, né? E aí passando para o inglês, John said that he likes dogs, né? Então a gente faz as variações necessárias aí no que diz respeito à gramática, né, do inglês, tá? Eu dou a dica de fazer assim, como está aqui no exemplo, né? Então, eu vejo o discurso direto em inglês, vai ter exercício disso na prova, né? Já estou adiantando. De ver o discurso direto, né, em inglês, passar para o discurso direto em português, ou seja, traduzir. Aí eu passo para o indireto no português ainda e traduzo, né, o discurso indireto para o inglês como resposta final. Tudo bem? É uma dica que eu dou. Se você for capaz de passar do direto para o indireto para o inglês de uma vez, tudo bem. Mas, quem tem dificuldade, né? Então, passa do direto para o indireto em português e depois passa, né? Joga de volta para o inglês. É uma forma de você fazer o exercício também. Tá? No primeiro exemplo, estamos falando de uma afirmação, né? Então, John está dizendo, né? John, eu gosto de cachorros. Ele está afirmando. Mas se a gente vai reportar, né? Uma pergunta, né? Se a gente vai contar uma pergunta. Então, olha lá. Bia and Tia, né? Do you like to watch series? Então, aqui elas estão fazendo uma pergunta, né? Então, eu não vou usar o verbo disse que, né? Eu vou dizer, né, que elas perguntaram, tá? Então, muda o verbo também em inglês, tá? Traduzindo, Bia e Tia, você gosta de assistir séries? Então, discurso direto. Aí eu vou passar para o indireto no português, né? Bia e Tia me perguntaram se eu gosto de assistir séries. Então, apareceu uma palavrinha nova aí, né? Uma palavrinha diferente. Apareceu um se. Esse se também tem que ir para o inglês, tá? Bia and Tia asked me if I like to watch series, né? Então, elas perguntaram. Se eu vou fazer um discurso indireto de uma afirmação, eu vou utilizar o disse que, né? Said that. Se eu vou utilizar, perdão, se eu vou fazer o discurso indireto, melhor dizendo, né? De uma pergunta, o verbo que eu vou usar é o perguntar, né? Ah, ele me perguntou, né, se eu gosto de tal coisa. Se for uma afirmação, ele me disse tal coisa, né? Então, mesma coisa no português. Então, Bia and Tia asked me if I like to watch series. Ok? Então, discurso direto e indireto é isso. A dificuldade está só em passar, né, do direto para o indireto. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso. Se tiver dúvida, reassista ao vídeo. Precisa entender os conceitos que estão aqui para fazer o desafio. O desafio não está complicado, né, por conta dos assuntos, né, mas pela quantidade de assuntos, né? Tem 3 assuntos nele, tá? Todos eles vão estar no desafio, já adianto. Então, você precisa entender o que está acontecendo aqui, né? Assista e reassista o vídeo quantas vezes necessário, tá? E aí, se ainda assim, se ainda depois de tiver assistido o vídeo houver alguma dúvida, me procure pela escola. Não vá para o desafio com dúvida, tá? Que aí na hora do desafio eu já não posso mais ajudar. Tudo bem? Então, desejo a vocês bons estudos, ok? E bye bye.